Bom dia! Estamos ao vivo com mais um Café com Psico, começando excepcionalmente hoje, mais tarde por falhas técnicas aqui, mas vamos lá, vamos começando. Gostaria de, antes de mais nada, falar um pouquinho sobre que o nosso Café com Psico agora, virou podcast, está em outras plataformas. O episódio 3 já saiu, já está disponível. Quem não tem tempo de estar aqui hoje, ao vivo, acompanhando ao vivo no sábado, tem a oportunidade de ver o replay, além daqui, que fica salvo aqui no meu perfil, tem a oportunidade de ver o replay agora também no YouTube e no Spotify. E aí, tem outras plataformas também, mas demora um pouquinho mais. E aí você pode ir lá acelerar para assistir um pouquinho a voz da tia Júcia um pouquinho mais acelerada. Você pode escutar em background, usando outros aplicativos. Você pode escutar lavando louça, cuidando da criança, fazendo o que você precisa fazer. Então, além de estar gravado aqui, nós também estamos agora no YouTube e no Spotify. Demora um pouquinho pra gente subir, mas a gente tá regularizando, tá bom? Antes de mais nada também, hoje a gente vai falar sobre os indicadores precoces dos transtornos de aprendizagem. A gente fala muito sobre os indicadores precoces, os sinais precoces de TEA, Então a gente fala de desenvolvimento, muitos que a gente fala em desenvolvimento, a gente fala de que é importante o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, mas as outras questões também vão ficando de lado e a gente deixa de conversar, de falar sobre isso, de falar sobre os transtornos de aprendizagem. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir, que precisa assistir essa live, outra psico ou uma mãe, encaminha essa live pra gente participar. Do mesmo jeito que as outras lives, não tenho a pretensão de ser uma aula, a gente vai fazer um bate-papo. Quem tiver dúvida pode ir colocando aí nos comentários que a gente vai respondendo, conversando, contribuindo também, Então, fiquem à vontade. Hoje a gente vai falar sobre eu me perdi aqui, que eu vi eu mesma entrando na live. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vocês já tomaram café? Já fizeram o café de vocês? Façam o café, me marquem na foto do Café com Psico, que eu vou repostar todo mundo. Bora lá? Vamos falar sobre os indicadores. Antes da gente falar sobre os indicadores precoces, os sinais precoces dos transtornos de aprendizagem, a gente precisa falar que diagnóstico e intervenção precoce não são só importantes, não são importantes somente para transtorno do espectro autista, como a gente vem falando e vem martelando na cabeça das pessoas. Todo diagnóstico precoce, então observar os sinais precoces de qualquer transtorno, de qualquer doença é importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, de câncer, o diagnóstico precoce e a intervenção precoce, o cuidado precoce, vão ajudar a melhorar o prognóstico daquela pessoa. Então, com os transtornos de aprendizagem também é assim, Então, a gente fala muito da identificação precoce em outros transtornos, mas os transtornos de aprendizagem ficam um pouquinho de lado. E aí, a gente precisa pensar que a psicopedagogia, ela também é preventiva. Ela não acontece só depois que o transtorno já está instalado. A gente trabalha também com prevenção. E como trabalhar com prevenção? Observando os grupos de risco e observando os sinais precoces, tá? Tem
diagnóstico que não vai ser dado lá na pré-escola, mas que, se os sinais precoces forem identificados, a gente tem como estimular e intervir nessas dificuldades, para que quando chegue lá na alfabetização, quando chegue lá no ensino fundamental, essa criança não tenha tantas dificuldades, tá bom? Então, antes da gente falar dos indicadores certinho, a gente também precisa falar que, por que é importante a gente descobrir cedo além da intervenção e além de melhorar o prognóstico? Tem coisas importantes sobre os transtornos de aprendizagem que as pessoas deixam passar, que são as questões relacionadas aos aspectos emocionais, né? Tem coisas relacionadas aos aspectos sociais que a gente não fala tanto. A criança, o adolescente, com transtorno de aprendizagem, ela é mais suscetível a alguns transtornos mentais, a ansiedade, depressão, né? Então, as taxas de adoecimento mental em pessoas com transtorno espectro autista, com transtornos de aprendizagem é grande, né? Então, a pessoa tem problemas com autoestima, tem a questão da evasão escolar, que é muito grande, né? Tem a questão de reconhecer-se, né? Às vezes a gente diz, não rotule, mas o jeito que a gente fala com essa família, o jeito que a gente fala com essa criança, ameniza tanta coisa lá na frente. Às vezes a criança pensa que é burra, né? Tem gente que vai dizer que essa criança é burra. Meu Deus, essa criança é burra, não aprende nada. A própria família, os familiares, as pessoas que estão perto, muitas vezes rotulam essa criança. Mas o diagnóstico, ele não serve para rotular. Muitas vezes o diagnóstico ajuda. Poxa, agora tem um nome, eu sei o que eu tenho. Não é preguiça, não é burrice, né? Burrice não existe, todo mundo pode aprender, né? Então, às vezes as pessoas ficam pensando, querendo dizer que é inteligência, por exemplo. Não, mas o seu filho não tem tal coisa. Ele é tão inteligente, mas os transtornos de aprendizagem não tem nada a ver com inteligência, né? Então, a gente bate na tecla da inclusão, a gente bate na tecla de que as crianças não podem ser rotuladas, né? E fala tanto de que a escola precisa estar preparada. E muitas vezes a gente fica falando de inclusão, mas a gente fica falando de inclusão de transtornos mais sérios, de questões mais severas. E os transtornos de aprendizagem, como a criança fala, como a criança anda, vão sendo deixados de lado e vai passando até que chegue numa situação bem mais complicada. Ó, a Arielle colocou aqui, é desse jeito. Então, quando a gente fala em transtorno de aprendizagem, os primeiros sinais, né, as questões mais fortes, assim, os sinais eles ficam mais visíveis na alfabetização e no ensino fundamental, quando começa o ensino fundamental. Mas aquela criança já deu sinais antes, já deu muitos sinais antes. E essa criança ela já vem sofrendo. Então, a gente precisa prestar atenção nesses sinais precoces. Jussi, quem precisa saber? Todo mundo que trabalha com criança. Os transtornos de aprendizagem são específicos nossos, mas a gente precisa entender que quando a gente fala de criança, o desenvolvimento infantil, a gente precisa falar, já falei em outros momentos, em outras lives, que é importante sim a gente monitorar, né, o desenvolvimento infantil, os marcos do desenvolvimento, mas com os transtornos de aprendizagem não existem marcos, né? A criança, ela se desenvolve normalmente. Ela consegue andar, falar no tempo certo ou com um pouquinho de atraso. E aí não são sinais gritantes, né? E as pessoas vão deixando passar. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva, tá? Que observar os indicadores precoces muitas vezes é mais importante do que o próprio diagnóstico. Porque o diagnóstico a gente vai fazer
quando já existe o problema, quando o problema já está instalado. Justo quer dizer que se eu descobrir precoce, o problema não vai se instalar, não vai acontecer o diagnóstico? Não. O que eu tô querendo dizer é que quando a gente faz um diagnóstico tardio, o que a gente faz de prevenção, o que a gente faz de intervenção é intervenção remediativa. E como diz o ditado, prevenir é melhor que remediar, né? Então, quando a gente faz uma intervenção remediativa, muita coisa já se perdeu. Então, a gente precisa pensar que quando a gente observa os sinais precoces, a gente começa a estimular mais cedo, começa a entender que essa criança aprende de uma forma diferente, que ela funciona de uma forma diferente e a gente começa a fazer uma intervenção preventiva. Sabendo que ela aprende diferente, a gente estimula diferente, a gente ensina diferente e as dificuldades vão sendo amenizadas. Então, aquela criança que está em um grupo de risco, por exemplo, quando a gente começa a estimular ela mais cedo, pode ser que ela vá ser diagnosticada com algum transtorno de aprendizagem, mas que ela não tenha tantas dificuldades do que uma criança que foi diagnosticada tardiamente, tá? Então, os transtornos de aprendizagem, para quem não é da área, para quem é pai, é mãe ou que é profissional de outra área, os transtornos de aprendizagem, vocês vão encontrar em alguns lugares como TEA também, mas não é o TEA do transtorno do espectro autista, é transtorno específico de aprendizagem. E os transtornos específicos de aprendizagem são exatamente específicos. Não tem nada a ver com inteligência, né? Não tem nada a ver com deficiência intelectual, por exemplo. Então, uma das coisas que a gente precisa descartar é a deficiência intelectual. Então, os transtornos específicos, eu vou martelar na cabeça de vocês essa palavra específica até o final do nosso Café com Psico de hoje. Por quê? Porque a gente precisa entender que os transtornos de aprendizagem são específicos. A criança se desenvolve normalmente, atinge os marcos do desenvolvimento normalmente. Ela é inteligente, ela é criativa, ela sabe resolver as coisas ao redor do mundo dela. Mas o que acontece? Existe uma dificuldade específica de leitura, escrita ou matemática. Então, as dificuldades específicas, os transtornos específicos de aprendizagem são dificuldades, né, do neurodesenvolvimento. Aí, quando a gente fala em neurodesenvolvimento, todo mundo liga até a autismo, mas existem outros transtornos e outras condições que também são do neurodesenvolvimento. Deixa eu olhar aqui os comentários. Passei por isso, Jussi, percebi um atraso em minha filha, conversei com a escola, mas lá ninguém aceitou. Disseram que eu estava criando problema. Acontece demais isso, de as mães perceberem e as pessoas dizem, você tá criando problema, você tá louca, você tá adoecendo seu filho, sua filha. Mas a mãe sabe que existe algo de errado, né? Eu vou dizer mais na frente os indicadores, mas como a Alessandra falou, né? Ninguém aceita, porque a criança é inteligente, a criança é criativa. Olha como essa criança brinca, olha como ela se desenvolve, olha como ela conversa. Não, essa criança não tem nada, né? E aí, quando é muito cedo, quando os indicadores são precoces e as mães, os pais, as famílias começam a procurar ou sinalizam a escola, porque é a primeira instituição que a criança tá, né? Assim, depois da família, vem as outras instituições, mas a escola é uma das instituições importantes na infância. E quando se trata de aprendizagem, a gente liga logo à escola, né? Nossa memória vai direto na escola. E a mãe, o pai, as famílias, elas vão recorrer à escola como um lugar especialista em aprendizagem. A escola tem profissionais especialistas em aprendizagem. Elas estão ali para ensinar. Se elas estão para ensinar,
deduz-se, né? Nós deduzimos que elas sabem de aprendizagem, elas sabem como o cérebro aprende e elas sabem os desvios que podem ocorrer. Mas infelizmente não é bem assim. Existem escolas preparadíssimas, escolas que indicam, que percebem os sinais muito sutis, muito cedo, encaminham para avaliação, mas tem escola que, como a Alessandra falou, que infelizmente aconteceu com a filha dela, que ninguém aceitou, né? Disseram que ela estava criando problemas e aí as dificuldades vão se acentuando. John Marcos colocou, eu na vida sempre tive distúrbios de concentração. Pois John, e quando a gente fala assim, tem uns anos atrás, né? Quando a gente era criança, isso não se falava com tanta frequência. A gente já existiam os transtornos de aprendizagem, já existiam os transtornos do neurodesenvolvimento, mas quando as coisas não eram tão graves, né? Poxa, essa criança não fala, vamos correr atrás, é o quê? Né? Essa criança tá com um comportamento diferente, vamos no médico. E os transtornos de aprendizagem iam sendo passados, né? Era só aquela criança que não aprende, era só aquela criança que não repete de ano. Poxa, fulaninho de novo aqui na terceira série, que era série ainda, né? E o problema ia sendo negligenciado, ia sendo passado adiante, né? Então, infelizmente, na nossa época, muita gente evadiu a escola, muita gente deixou de estudar, achando que era burro, achando que não conseguia estudar, porque ninguém olhou para ele, né? Ninguém olhou para ela. Deixa eu ver aqui. Rayana Rodrigues colocou: percebi bem cedo no meu, e a maioria das pessoas falavam que eu estava procurando doença. Pois é, Rayana, a maioria das pessoas diz: você tá querendo rotular seu filho, você tá louca, mas a gente percebe, existem indicadores certinhos, tá? Então, vamos deixar claro que os transtornos específicos de aprendizagem não tem nada a ver com inteligência. Um dos critérios diagnósticos dos transtornos de aprendizagem é a gente descartar a possibilidade de deficiência intelectual. Quando há deficiência intelectual, haverá dificuldades de aprendizagem, haverá dificuldades de concentração, haverá outras questões que estão envolvidas com o transtorno, com a deficiência intelectual. Mas quando a gente descarta essa possibilidade e quando a criança é inteligente, né? Nossa, essa criança é muito inteligente, ela não tem nada. Ela pode ter, sim, algum transtorno específico de aprendizagem, né? Os transtornos específicos de aprendizagem estão relacionados com a leitura, com a escrita, com a matemática. Eu quero ver aí, botem aí, por favor, se vocês já sabem quais são eles. Só para eu saber se eu preciso dizer. O tempo de eu tomar um golinho de café. Vixe, vamos lá. Os transtornos específicos de aprendizagem que estão relacionados com a escrita e com a leitura, né? São dislexia, disortografia e disgrafia. Já o transtorno relacionado com a matemática é a descalculia, né? Então as pessoas... Dislexia, a Alessandra colocou. Eu acho que tá dando um delayzinho aí pra vocês, né, gente? Então, a dislexia está relacionada em como a pessoa processa os sons e como ela processa, no processamento fonológico, na consciência fonológica, e como ela traduz essa fala, esses sons em símbolos, né? A disgrafia e a desortografia estão relacionadas mais à escrita do que à leitura. A Arielle colocou: sou muito grata à escola que me fez enxergar com muito diálogo e mostrando que meu filho não é burro. Que bom, eu fico feliz demais quando as escolas olham para as crianças de um jeito diferente, né? Quando as crianças são compreendidas no ambiente escolar e quando a nota é a menor a coisa menos importante para a escola, né? Porque tem instituição que preza pela nota, que preza
pelos índices. E aquela criança que fala menos, aquela criança que responde menos quando a professora pergunta, aquela criança que é mais retraída, aquela criança que tira uma notinha baixa, é aquela criança que vai ficando negligenciada, né? Então, quando a escola percebe esses sinais e quando ela oportuniza momentos, né, que essa criança demonstre habilidades, o que ela sabe fazer de melhor, né, que essa criança pode se destacar, que ela é inteligente em outras áreas, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de validação é importante para a gente adulto e é importante também para as crianças. Então, se você está numa sala de aula com 10 amiguinhos, todo mundo tira nota alta, ou então 2, 3 tiram 10 e a professora, as pessoas que estão lá, só comemoram o 10, só comemoram o 9, né? E diz, nossa, você é muito inteligente, olha só, você acertou tudo na prova, você tirou 9, você tirou 10. A gente está validando os índices. Você acertou tudo na prova, sim, mas isso não quer dizer que isso é inteligência. Quando a gente for elogiar nossas crianças, nós precisamos pensar nas habilidades delas, das potencialidades delas. A gente não precisa dizer que, olha, você é inteligente porque você acertou tudo. Não, a gente não acerta tudo, a gente erra, né? E ela pode ter errado tudo na prova. E ela ainda assim ser uma criança muito inteligente. Então, a gente, enquanto família, enquanto instituição, enquanto pessoas que trabalhamos com desenvolvimento infantil e com a aprendizagem, a gente precisa aprender a validar nossas crianças além dos índices, tá? A Alessandra colocou aqui. Em minha opinião, todo profissional da educação tem a obrigação de reconhecer os transtornos e observar cada criança no seu desenvolvimento de aprendizagem. É a minha opinião também, Alessandra. E eu coloquei mais pra frente para falar sobre isso, mas todo profissional que trabalha com criança e que trabalha com educação é obrigado a entender de como a aprendizagem se desenvolve, né? Então a gente precisa também entender de neurociência, de como esse cérebro aprende, por que ele aprende, por que ele não está aprendendo, né? Então a gente precisa entender que a aprendizagem, ela passa por vários circuitos cerebrais, a gente usa muita coisa do nosso cérebro para poder aprender, de forma geral. E para aprender a ler e a escrever, é muita coisa. O nosso cérebro, ele trabalha demais para a gente poder aprender a ler e escrever. Imagina, pra gente que já aprendeu, é fácil, é ok. Mas para as crianças lá no começo, elas precisam trabalhar muitas habilidades. Desde habilidades de consciência fonológica, de interpretação, de compreensão, até questões corporais, de lateralidade, de questões temporoespaciais. É muita coisa envolvida e a gente precisa entender que é um processo doloroso para quem está aprendendo a ler e escrever, né? Imagine para quem tem dificuldade de aprendizagem, para quem tem transtorno de aprendizagem, né? Porque as dificuldades, elas podem existir né? Além dos transtornos. As dificuldades podem ser transtornos ou não. Então, se esse é um processo doloroso para as crianças que não têm transtorno de aprendizagem, imagine para as que têm. Então, é um processo muito mais difícil. Deixa eu ver aqui, Camila colocou. A nota não avalia se o aluno está aprendendo. A nota dele é só um dos recursos de avaliação, mas não pode ser o diagnóstico final. Exatamente, Camila. A nota é um índice, é uma das formas de avaliação. A prova é uma forma de avaliação. A gente pode avaliar se a criança está aprendendo de diversas maneiras. Eu avalio aqui no consultório, eu avalio brincando, né? Muitas vezes tem os testes padronizados, tem as escalas que a gente precisa aplicar, mas a avaliação, ela não precisa ser chata, né? Então eu digo que é um desafio, a gente vai fazer um desafio hoje, olha só que legal, quero ver se você vai conseguir. E aí a gente vai fazendo, né?
Quando a criança tem aversão ao papel, que é o caso muitas vezes das crianças com transtornos de aprendizagem. Aí olha o papel e, tia, não quero hoje, ai meu Deus, tô com dor de barriga, quero ir no banheiro, quero beber água, e começa a querer fugir das atividades, né? E aí a gente precisa ser criativo também. Então, a avaliação, ela não precisa ser chata e enfadonha. E ela também não precisa apontar só coisas ruins, né? Então, é interessante, eu sei que na escola o processo é mais formal, mas principalmente na educação infantil, na educação no ensino fundamental 1, essa prova formal, ela pode existir, ela tem que existir, mas que existam outras formas de avaliar essa criança, de olhar para essa criança, porque essa criança, ela é muito mais do que um nome na caderneta, ela é muito mais do que uma nota, né? Então essa criança é o mundo de alguém, essa criança é o sonho de alguém. E quando a gente está na escola, quando a gente está trabalhando com criança, com infância, a gente está com o sonho de alguém nas nossas mãos. E a gente precisa ter cuidado, a gente está com o futuro nas nossas mãos. A gente precisa ter responsabilidade com isso, né? Então, para as pessoas que trabalham com criança, com desenvolvimento infantil, que trabalham com educação, a gente precisa ter consciência de que a gente está com o futuro nas mãos. E o futuro, seu futuro, vai depender daquela criança ali. Como é que você quer construir esse futuro? Né? Como é que você se sente? Você já parou para pensar nisso? Que trabalhar com criança vai além do bonitinho, neném, fofinho. Ai meu Deus, que coisa cuti-cuti. É muito além disso. É o futuro, é o sonho de alguém que está na sua mão. Você tem a obrigação de você estudar e fazer o melhor por essa criança. Independente de se você é profissional terapeuta ou se você é profissional da educação. Vamos lá, puxão de orelha essa parte. Vamos seguir. Joana Barbosa. Existem escolas que colocam em primeiro lugar o conteúdo e esquecem de potencializar as habilidades. Então, Joana, eu sou do time que na educação infantil a criança precisa ser criança, que a gente não precisa de cara colocar um lápis na mão da criança. Eu sei que para as escolas os pais têm uma ansiedade de ver a criança escrevendo, da criança se desenvolvendo, e quando chega uma atividade besta, né, de pintar, de se sujar, de ir lá no quintal pegar uma folha e colar na tarefa, o pai, a mãe diz, meu Deus, que atividade besta, tô pagando tão caro para esse menino tá fazendo isso na escola? Ou então quando chega que eles estão brincando, correndo, contando história com fantoche, aquela coisa toda, e diz, poxa, mas cadê o lápis, o papel, né? Não tô vendo nada. O pai coloca a criança na educação infantil com 2 semanas, quer que venha uma tarefa com 100 folhas pro menino escrever, e depois diz, não tô vendo nada. Ai, que pena, fulaninho não aprendeu. Mas a educação infantil, ela é para desenvolver outras habilidades. A criança, na educação infantil, ela é pré-escolar. As habilidades que elas têm que ser desenvolvidas são habilidades preditoras para a alfabetização, são habilidades preditoras para a leitura e a escrita, né? A gente não começa a ler e escrever de cara. A gente precisa treinar essa mão, a gente precisa treinar esse cérebro, a gente precisa treinar esse corpinho que está se desenvolvendo, né? Então, dançar, cantar, bater palma, correr, pegar em algodão, catar o feijão, fazer aquelas coisas todas que a educação infantil faz, é importante, porque ela vai trabalhar as habilidades que a criança precisa para ler, escrever e fazer conta lá na frente. Então, quando a gente está lá na educação infantil, a professora, os pais, quando trabalhadas essas habilidades, aí é que a gente vai ver que, opa, pode ser que exista alguma coisa errada aqui. Tá bom? Vamos lá. Camila. Nenhum aluno pode ficar para trás, tem que ser avaliado individualmente. É isso que deve ser feito, né, Camila? Mas não vou dizer que é raro, mas as instituições, elas padronizam, né, as avaliações.
E muitas vezes o que o professor quis perguntar não era o que o aluno sabia. E aí, como é que a gente faz? Existe uma prova de 10 questões, né? Rayane colocou, realmente meu filho tem uma inteligência surreal. E assim, tem coisas que a gente precisa se atentar pra gente poder estimular mesmo, com força, sabe? Tem crianças que têm dificuldades específicas em algumas áreas, mas que são excelentes em outras. Então a gente precisa estimular isso também, né? Que é bom no desenho, que é bom na música, na dança, e aí a gente vai deixar de estimular porque não é uma habilidade acadêmica. Isso também desenvolve. Quando a gente trabalha o nosso corpo, a gente trabalha também habilidades que são preditoras para leitura e para escrita. Deixa eu ver aqui. Ísia Cristine. No caso, só será possível o diagnóstico após a criança estar alfabetizada ou durante o processo de alfabetização. Ísia, os transtornos específicos de aprendizagem, eles só podem ser diagnosticados depois que várias questões são descartadas. E depois que a gente considere o ambiente, a estimulação, a maturidade, o desenvolvimento, né, os marcos de desenvolvimento e que ela tenha escolarização adequada. Então, a gente precisa oportunizar várias questões antes que a gente levante uma hipótese diagnóstica ou que a gente faça o diagnóstico de algum transtorno de aprendizagem. Então, o critério acadêmico, né, que a gente usa para levantar uma hipótese diagnóstica ou para a gente fazer o diagnóstico é que essa criança ela precisa ter passado pelo processo de alfabetização e ter no mínimo 3 anos de educação formal. Então, esse diagnóstico gira em torno de 7, 8, 9 anos, tá? Que é quando a criança, até o 3º ano do ensino fundamental 1. Mas tem crianças que conseguem, que os sinais são bem pontuais, são bem pertinentes, e aí os profissionais já levantam essa hipótese diagnóstica com 7, 8 anos, mas aí tem profissionais que preferem deixar um pouquinho mais para frente e vai fazendo as intervenções, mas o diagnóstico formal só vem após os 9 anos, o 3º ano. Por que isso? Porque a criança em alfabetização, ela tem dificuldade, porque como eu disse anteriormente, é um processo doloroso, né? Então vai ter dificuldade, vai ter troca. Na psicogênese da escrita, né, de como a escrita se origina até ela ser fluente como a gente faz, existe um processo. Então a criança primeiro vai escrever com símbolos, né? Vai desenhar lá o sol, vai dizer: mamãe, eu escrevi sol, vem cá ver. E ela desenhou, né? Depois, quando ela aprende a primeira letra, ela vai lá colocar o S, vai colocar algumas outras bolinhas, alguns outros símbolos, garatujas, e vai dizer: mamãe, eu escrevi, né? E quando ela vai conseguindo ter maturidade, né, de consciência fonológica, de processamento fonológico, de entender que o que a gente fala, o som que a gente fala é transcrito numa letrinha, e aí ela vai colocando, vai fazendo, então vai passando por errinhos, né? Tem coisa que a gente tem trocas, tem erros que são esperados para cada faixa etária do desenvolvimento da escrita, por exemplo, né, em cada série. E aí a gente precisa ficar atento para questões mais sutis, para as questões que vão além desse processo, né, de alfabetização. E aí a gente precisa oportunizar esse tempo não de espera, mas esse processo. A gente precisa respeitar esse processo. Por isso que nenhum diagnóstico de transtorno de aprendizagem é feito antes da alfabetização ou na alfabetização. A gente precisa esperar um pouquinho de tempo de ensino formal para essa criança, né? Que o ensino formal vai 1º, 2º, 3º ano, o resto ainda é pré-escolar, né? E aí a gente precisa ter essa questão. Ju, você quer dizer então que meu filho só precisa de um profissional depois disso? Não. É isso que a gente está falando hoje, né? Dos indicadores precoces. A gente pode estimular antes se a gente perceber que
lá na frente haverá dificuldades ou a possibilidade de haver um transtorno específico de aprendizagem. Eu não sei se eu respondi, Ísia. Vamos lá, tem mais? Eu tô me perdendo aqui nos comentários, espera ainda. Oi, Carlinha! Carlinha colocou: a educação infantil acontece junto com o desenvolvimento das crianças. Exatamente. A educação infantil é a parte mais importante, né? E aí a gente precisa ficar atento justamente nos marcos do desenvolvimento, né? Sim, é importante a gente monitorar, é importante essa vigilância dos marcos do desenvolvimento, mas a gente precisa também ficar atento em outras questões que vão além dos marcos do desenvolvimento, tá certo? Deixa eu ver aqui. E aí era isso que eu ia falar, ó, Ísia. Já era o próximo passo, que a alfabetização é um momento importante, é um momento crítico na escolarização das crianças, né? Na aprendizagem das crianças, e que muitas vezes esses diagnósticos dos transtornos específicos de aprendizagem, eles acontecem após esse período, né? Ou então durante esse processo, que é quando as escolas ou a própria família observa que aquela dificuldade daquela criança está além do que as dificuldades esperadas, né? Ela tem mais dificuldade para ler e escrever, ela tem mais dificuldade para fazer as continhas. E aí a gente precisa ficar atento, tá? Então, geralmente, os diagnósticos, eles são feitos durante a alfabetização ou após a alfabetização, porque os sinais, eles ficam mais presentes, mais persistentes, né? Os prejuízos vão começando a acontecer. E aí, quando a gente fala em indicadores precoces, a gente precisa entender que quando a gente estimula precocemente, quando a gente intervém precocemente nessas dificuldades, esses prejuízos, eles serão amenizados, eles serão menores. Então, a educação infantil, ela é importante. Quando a gente pensa em educação infantil, a gente não deve pensar que eu vou colocar numa escolinha só para pintar e negligenciar isso, né, enquanto família. E você, profissional, que está na educação infantil, também não negligencie o seu trabalho. Você tem a obrigação de saber sobre desenvolvimento infantil e sobre desenvolvimento da educação, da psicogênese da escrita, de como você vai estimular as habilidades, de como você vai perceber se essa criança está aprendendo ou não. A obrigação é sua, né? Então, as famílias, elas têm sim um papel importante nessa observação e nesse monitoramento, mas o especialista em aprendizagem é você que está na sala de aula. Se não for você, quem vai ser mais? Então, o professor da educação infantil, ele precisa estar preparado para receber as crianças. E aí, quando a gente fala em indicadores precoces, a gente precisa falar antes de situações de risco. A Alessandra colocou aqui, a fase mais importante escolar no desenvolvimento infantil. E do desenvolvimento infantil é a educação infantil. É a parte mais importante. Aqui, no nosso país, a educação formal, né, começa a partir dos 4 anos. A escola, o pai, a mãe é obrigado a matricular o filho com 4 anos. Mas só conta como educação formal a partir da alfabetização, dos 6, né? Que foi agora, que antes era era pré-1, maternal, pré-1, pré-2, que agora mudou tudo. Então, antes era isso, né? E vinha primeira, segunda, terceira série e seguia. E aí, nós que eu digo, né? As pessoas que trabalham com educação no Brasil, nós sentimos essa necessidade de incluir a alfabetização como um ponto importante do processo acadêmico das crianças. Por isso que a alfabetização, quase que não sai. Por isso que a alfabetização, ela foi
né, implementada, ela foi trazida para a educação básica e agora ela é obrigatória. Então, e virou o primeiro ano, o primeiro ano do ensino fundamental 1. Por que que isso aconteceu? Porque a maioria das famílias, como só era obrigado a partir dos 6, 7 anos, colocava direto, esperava um tempo e só colocava a criança com 7 anos de idade na escola. E aí aquelas habilidades preditoras que a gente precisa estimular não eram estimuladas. Aquela criança que precisava pintar, rabiscar, pegar na terra, pegar na tinta, pular, correr, brincar com bola, que tudo isso acontece na educação infantil, não era estimulada. A criança ficava em casa brincando, fazendo as coisas que criança faz, mas ela não era estimulada adequadamente para desenvolver habilidades de leitura e de escrita. Então, como o primeiro ano era o primeiro ano da educação formal, as famílias deixavam para colocar a criança lá no primeiro ano, com 7 anos. E no primeiro ano, a criança, ela está se alfabetizando, ela está no processo de alfabetização. E a criança que não teve uma estimulação antes, o que acontece? Ela vai ter mais dificuldade, né? Então, no primeiro ano, a criança já deve estar familiarizada, né? Na primeira série, na antiga primeira série, né? A criança já deve estar familiarizada com o lápis, com a caneta, com as letras, com os símbolos. E aí, quando ela não tinha isso, quando os pais não tinham condições ou não tinha escola perto, ou quando não era obrigatório colocar antes dos 7 anos, as famílias esperavam um pouquinho mais e essa criança não era estimulada. E aí já chegava com papel, caneta e lápis na mão. Deixa eu tomar meu café aqui. Vão botando aí nos comentários. Tô conversando demais hoje. Hoje eu já fiquei indignada, já dei puxão de orelha. Olha, vocês estão gostando, não estão dizendo nada? Quem cala consente, viu? Bora lá. Então a gente precisa, primeiro, observar as situações de risco, né? Quando a gente observa as situações de risco, e intervém precocemente, a gente tem um prognóstico melhor, a gente tem melhores resultados, a gente tem menos dificuldades. Quanto mais cedo a gente observar... Só falta tapioca, Vanessa? Muito bem, muito bem. Aqui não trouxe nada para comer hoje. Então, quando a gente observa essas situações de risco, né? Quando a gente vê os indicadores precoces, observa os indicadores precoces, a gente começa a estimular. Então, quanto mais cedo a gente percebe, né? Mais cedo a gente trabalha para essas dificuldades não acontecerem ou serem amenizadas e maior serão os resultados ou as dificuldades serão menores. Quanto mais tarde a gente leva para levantar uma hipótese diagnóstica ou para observar as dificuldades dessa criança, mais tarde a gente vai intervir, menos resultados ou resultados um pouco mais lentos a gente vai ter. Então, por isso que é importante a gente entender os indicadores precoces, a gente entender os fatores de risco para poder começar a estimular antes de perceber dificuldades. E por isso que é importante a gente estar atento ao desenvolvimento da criança, né? Quando a gente não intervém, né, não faz uma intervenção precoce dos indicadores, a tendência é que a gente vá acumulando dificuldades, né? E dificuldade, assim como os atrasos, em outro momento, em outro café com psico que eu disse, a gente não acumula atraso. A gente não espera atraso. Então, dificuldade, a gente não acumula dificuldade. A gente precisa entender essa criança, observar essa criança e começar a estimular, a intervir para que essas dificuldades elas sejam amenizadas e lá na frente não vire uma situação pior. Tem o exemplo da bola de neve, né? Que quando ela vai descendo, ela vai catando mais neve, mais neve, mais neve, e no final ela tá gigante. Então é bem isso. Quando a gente acumula dificuldade de aprendizagem, quando a gente deixa de intervir,
as situações, as dificuldades, elas vão sendo colecionadas, né? Quando a gente aprende uma coisa para ter menos dificuldade no passo seguinte. Se a gente tem dificuldade no primeiro passo, a gente leva a dificuldade do primeiro passo para o segundo passo, para o terceiro passo, né? Então, a aprendizagem é processual e a gente precisa eliminar essas dificuldades ou amenizar essas dificuldades ao longo do caminho. Se a gente não resolve, se a gente não intervém, se a gente não estimula, a gente vai colecionando dificuldades e formando uma bola de neve. Aí quando chega lá no terceiro ano, ou antes disso, vamos falar da educação infantil, ou vamos falar da educação do ensino fundamental. É bem comum que a escola veja uma dificuldade e a família vai esperando. Quando chega agora em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, quer que vê que, poxa, meu Deus, o menino vai ser reprovado, e agora? Aí começa a procurar desesperadamente avaliações, reforço, aula particular, para poder diminuir as dificuldades. Mas, na verdade, você vai só tirar a capinha da bola de neve. O que passou, né? O que foi colecionado vai ficar ainda por um bom tempo. Então, a gente precisa pensar nisso. Toda vez que você vê uma criança com dificuldade, você lembra da bola de neve. Tá desse tamanho aqui, mas daqui a pouco vai estar gigante. Vai estar engolindo a criança. Você vai fazer o quê? Né? Então, a gente precisa também lembrar que quando a gente fala em desenvolvimento, em neurodesenvolvimento, a gente precisa aproveitar a neuroplasticidade, que é aquele momento que a criança está aprendendo mais, que está aprendendo mais rápido, que está uma esponjinha. Então, quando a gente percebe indicadores precoces, a gente consegue usar esse cérebro que está mais propício à aprendizagem, esse cérebro que está querendo aprender, que está ali cheio de conexões cerebrais, fazendo novas conexões e os neurônios tudo, né? Todo mundo querendo aprender, né? Quando a gente percebe esses indicadores precoces, a gente consegue aproveitar essa neuroplasticidade para que essa criança tenha mais oportunidades de resultados melhores e de desenvolvimento, tá bom? Não sei se vocês estão gostando, deixa eu ver aqui. Camila tá ótimo. Arielle Fernanda, adorando essas informações. Obrigada. Vão colocando aí para saber se eu não tô falando demais. Que eu me empolgo, daqui a pouco, dá 11 horas eu tô aqui ainda falando. Vão aí me sinalizando, ou nos coraçõezinhos, ou aí nos comentários, se eu posso continuar, se tá legal, se tá bacana, ou se a gente já começa a caminhar para o final. Bora lá. Os fatores de risco são importantes porque a gente precisa estimular, a gente precisa prever. É meio que ter uma bola de cristal, sabe? Nesse momento é como se fosse. A gente precisa entender que algumas crianças, elas estão em alguns grupos de risco, né? Jússi, o que é um grupo de risco? É um grupinho, um conjunto de situações que, se essa criança estiver dentro, né, se tiver alguma questão ali envolvida, ela poderá, né, ter alguma dificuldade de aprendizagem ou poderá ter algum transtorno de aprendizagem. Eu não estou dizendo que as crianças que eu vou falar agora, que elas vão ter, eu não estou afirmando com certeza, mas há uma probabilidade maior de acontecer, de dificuldades, né, serem sinalizadas, e mesmo antes das dificuldades serem apresentadas, a gente já tá dentro desse grupo de risco, então vamos estimular para que quando chegar lá na frente, a dificuldade, se acontecer, ela venha menorzinha, né? Que a bola de neve ela começa bem pequenininha, pra gente começar a intervir antes, né? Então, um dos grupos de riscos que é interessante a gente prestar atenção é a criança que nasce com baixo peso. Baixo peso é quanto, Jússi? Menos de 2,5 kg. Então, a criança que tem baixo peso, e aí vocês vão ver, né, quem tiver curiosidade de dar uma olhadinha depois, o baixo peso, ele
ele é grupo de risco para várias coisas. Então, a criança que nasce com baixo peso e que nasce prematura, né? A prematuridade é outro grupo de risco, né? As crianças que nascem com baixo peso e com prematuridade, é importante que a vigilância do desenvolvimento seja um pouquinho mais rigorosa, né? Porque aí a gente vai precisar observar os marcos do desenvolvimento e como essa criança vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Além do baixo peso e da prematuridade, a gente precisa prestar atenção também à exposição fetal, né? Durante a gestação, se a mãe ela usou álcool, se ela usou tabaco ou outras drogas, né? Então, as crianças que foram expostas a álcool e a tabaco, a cigarro, durante a gestação, elas têm mais probabilidade de desenvolver dificuldades de aprendizagem e dificuldades e transtornos de aprendizagem. Tem outras condições? Tem, mas a gente está falando hoje de transtorno de aprendizagem. Além do baixo peso e da prematuridade, vocês vão ver o tabagismo e o uso de álcool durante a gestação como fator de risco também para outras condições, tá? Prematuridade, baixo peso, exposição fetal ao álcool, ao tabaco e outras drogas. Tem também as questões relacionadas ao nascimento, né? A hipóxia, se precisou de oxigênio, ou se a criança demorou muito para nascer, se a criança demorou muito para chorar, para nascer também, né? Se essa mãe perdeu muito líquido amniótico e essa criança entrou em sofrimento fetal, então é importante as psicos que estão aqui ficar atenta para fazer essas perguntas na anamnese. E é importante para as mães que estão aqui ficarem ligadas que se aconteceu alguma coisa dessas, vamos ficar ligados para estimular agora, não esperar os sinais, não esperar os indicadores. As crianças que estão no grupo de risco não precisam esperar indicador, a gente já vai estimulando, que é para que as dificuldades, os sinais precoces, se eles aparecerem, eles apareçam com menos intensidade, tá certo? Anemia falciforme, diabetes mellitus, questões antecedentes de dificuldade ou atraso na linguagem dos pais, né? É interessante também que criança em grupo de risco, se o pai ou a mãe tem um transtorno de aprendizagem ou tem um transtorno do neurodesenvolvimento, é importante que essa criança ela seja estimulada desde cedo, né? Então, os pais que têm TDAH, dislexia, descalculia, desortografia e outras questões, os filhos desses pais precisam ser estimulados desde o nascimento, para a gente ficar atento aos sinais. Justo quer dizer que toda criança que nasce de um pai que tenha dislexia vai ser disléxico também? Não, mas existem alguns componentes genéticos e a gente precisa estimular essa criança desde cedo, né? Então, deixa eu ver mais. Não lembro de mais nenhum. Eu fiz uma colinha aqui, mas já falei tudo. Então, as crianças que nascem nessas condições, as crianças que têm essas condições, elas são grupo de risco para os transtornos de aprendizagem, para as dificuldades de aprendizagem. Então, essa criança que já está nessas condições, ela precisa de um acompanhamento sistemático dessa educação, desse desenvolvimento educacional, porque a gente precisa entender que pode ser que ela tenha alguma dificuldade, algum transtorno, e aí a gente precisa estimular mais cedo, né? Então, a gente observa essa criança, se está dentro se ela preenche algum desses critérios, se ela está nesse grupo de risco, para a gente poder observar e vigiar o desenvolvimento dessa aprendizagem também, né? Então, além do desenvolvimento infantil, a gente também monitora o desenvolvimento da aprendizagem. Se algum indicador, se algum sinal precoce for identificado, a gente encaminha para a intervenção precoce, tá bom? Dúvidas? Deixa eu tomar meu café. Arielle colocou:
Criança com adenoide, é verdade que influencia na questão da aprendizagem? O otorrino do meu filho foi um dos pontos que ele falou. Eu não sei te dizer com certeza, tá, Arielle? Vamos fazer suposições. A criança que tem adenoide, ela respira menos. E a criança que respira menos, durante o sono, ela dorme mal. E o sono é um fator que influencia bastante a aprendizagem. Na minha anamnese, eu costumo perguntar muito sobre o sono, porque a gente precisa entender essa rotina de sono para saber se essa criança se esse cérebro tem a oportunidade de descansar. Se essa criança, ela tem, se esse cérebro descansa, tem um tempinho lá certinho para guardar as memórias e tudo mais. Camila tá dizendo aqui que sim, que influencia. O sono ou a criança que tem adenoide? Coloca aí pra gente entender. Eu nunca estudei, né? Então eu não sei dizer com certeza, tá, Arielle? Não relacionada aos transtornos de aprendizagem. Mas uma coisa que é interessante é essa questão do sono. Camila, vou esperar essa resposta e vou continuando, tá? Depois a gente vai conferindo aí nos comentários. Então, essas crianças que estão nesse grupo de risco, elas precisam ser monitoradas e, se apresentar algum indicador, encaminha para intervenção precoce. Então, a gente precisa entender os indicadores. E esses indicadores precoces, estão relacionados com as habilidades preditoras dessa criança. Então, o que a gente precisa observar? Consciência fonológica, a gente precisa observar linguagem, a gente precisa observar as habilidades perceptomotoras, memória, né? Memória operacional, motricidade. Então, tem muita coisa envolvida. Então, como é que essas habilidades preditoras, elas são traduzidas nos comportamentos das crianças, né? Quais são os indicadores? Então, a linguagem é um processo bem importante, é um marco, como a gente falou lá com a Camila na semana passada, né, Camila? A gente falou muito de linguagem em marcha, que são aquisições, né, do desenvolvimento motor, são marcos do desenvolvimento da criança, motor, né, marcha e fala, que são mais percebidos. Então, quando a criança atrasa a fala ou atrasa a marcha, né, quando ela demora a falar ou a andar, é o que grita mais para as famílias. Mas existem outras questões que a gente precisa ficar ligado. Então, a linguagem é um processo bem importante. E a escrita, né? A leitura e a escrita, elas dependem da linguagem. Então, se há uma dificuldade de linguagem, se há uma dificuldade na linguagem oral, como essa criança se expressa, muito provavelmente essa criança também vai ter dificuldades de leitura e de escrita. Não é uma regra, mas a literatura fala que se a gente não oportuniza estimulação de linguagem para essa criança, né? A criança que faz troca, a criança que não tenha nenhum transtorno de linguagem, muito provavelmente, se ela tem alguma dificuldade também de linguagem, ela vai ter problemas de leitura e de escrita. Camila colocou: se respiramos de boca aberta, nosso palato vai sendo modificado aos pouquinhos, pois a posição da língua fica em lugares inadequados, dificultando a passagem do ar, dificultando a passagem do ar. Ok, então muito provavelmente é isso, né, Camila? Que quando a gente tem adenoide, a gente respira menos, dificulta a passagem do ar porque a gente respira de boca aberta, modifica, né, a estrutura da nossa boca, e a qualidade do sono, ela está relacionada com a qualidade da respiração. Então, se a criança ela não tem uma boa qualidade do sono,
essa criança vai ser uma criança que vai aprender menos ou que vai ter dificuldades por conta desse sono. O sono é muito importante. E aí, para as psíquicos que estão por aqui também, da passagem do ar até o cérebro, isso. Da oxigenação cerebral, né, Camila? Então, as psíquicos que estão por aqui, quando vocês forem fazer a anamnese, lembrem de deixar um espacinho para perguntar do sono. O sono é importante. Criança que não dorme, criança que não tem horário para dormir, criança que acorda muitas vezes durante a noite. Então, a gente precisa observar para monitorar algumas questões, tá? Cadê Camila? Ele não deixa escrever tudo aqui. Ah, sim, o Insta não deixa escrever tudo, né? Queria gravar um áudio. E a gente fala em outra oportunidade, Camila. Você é de casa já. Qualquer coisa, a gente marca outro café com psico pra gente falar sobre isso, sobre o sono. Arielle colocou, obrigada. Então vamos lá. Linguagem. Atraso de linguagem, quando a criança demora um pouco mais a falar, mais fala, né? Então, geralmente, as famílias ficam, não vai falar, e agora, ai meu Deus. E a criança fala, ufa, não é nada. Não é bem assim, tá? A gente precisa ficar atento aos atrasos de linguagem, mas se a criança falar, isso não quer dizer que tá tudo bem. Né? Ela falou, ok, mas pode ser que exista alguma dificuldade, algum transtorno lá na frente, tá? Então, uma das coisas interessantes pra gente que é psicopedagoga, perguntar para as famílias na anamnese é sobre os marcos de aquisição de linguagem. Porque a linguagem está bem relacionadinha com a leitura e com a escrita, tá? Então, a criança lá com 4 anos tem dificuldade de formar frases, tem dificuldade de nomear objetos. Então, a criança que diz a coisa, aquilo, o não sei o que, e fica lá inventando palavras, a criança que fica que não consegue, que tem dificuldade na memória, né? Esse menino é muito esquecido, esse não sabe o nome disso, é isso, né? Então, além da criança que tem dificuldade na aquisição da linguagem, né? Em começar a falar, a criança que fala, mas a criança que tem dificuldade em formar frases de uma forma interessante, né? Numa forma que todo mundo entenda. A criança que tem dificuldade em nomear objetos, né? Eita, esse é ai, meu Deus, e a gente mostra o objeto. Deixa eu ver uma situação interessante que aconteceu. Eu mostrei um liquidificador. Aí eu mostrei pra criança, o que é isso? Me diz o que é isso. Ai, tia, lógico que liquidificador é uma palavra que é difícil de falar, né? A gente vai entender se a criança sabe o nome. Se ela errar, né, falar de uma forma diferente, tudo bem. Mas a gente precisa entender se ela sabe o nome daquilo. E a criança ficou, ai, tia, é aquilo que faz o gagal. Então, não sabia o nome, né? Então, é muito comum que a criança, ela diga a função, ou onde encontra, ou para que serve determinado objeto, e não diga o nome em si, porque ela não consegue lembrar, né? Então, essa dificuldade de nomear as coisas é bem importante, é um indicador bem importante. Porque quando a criança deixa de... apresenta dificuldades nessa nomeação, ela tem dificuldade também em questões relacionadas à memória, e aí ela vai ter pouco repertório, né? Tanto pouco repertório de linguagem expressiva, quanto pouco repertório para ler e escrever. Então é importante a gente ficar atenta a essa questão da nomeação. É bem engraçadinho, as crianças tem famílias, tem profissionais que acham bonitinho, porque olha, ele sabe a função das coisas, que fofinho, porque as crianças são extremamente criativas, né?
e vai trazendo coisas assim que a gente nunca imaginou. Deixa eu ver mais um. Uma vez apareceu uma imagem de uma freira. A criança disse: é a mãe de Deus. Ou então, como foi que ela disse? É a mulher de Deus, um negócio assim, sabe? Ou é a santinha. Então, eles vão trazendo respostas criativas para o que você está falando e você acha super interessante, engraçadinho, fofinho, mas a gente precisa entender que a nomeação é importante, a gente precisa nomear, tá? Depois da nomeação, tem o conto e o reconto, que aí é importante a gente ficar ligado nos livros infantis, nos desenhos, nos filmes que as crianças assistem e também nas questões que acontecem no dia a dia. Essa criança, aconteceu alguma coisa na escola e ela chega contando, né? Como é que ela conta? Tem começo, meio e fim, né? A historinha. E aí, por isso que eu coloquei essa semana, acho que foi ontem, né? Eu sempre coloco falando sobre os livros. Os livros são muito importantes para os pré-escolares, porque além deles escutarem a história e ter a oportunidade de recontar a história do jeito deles, né, de ouvir depois que ouvem, também tem a oportunidade de criar histórias, né, de olhar para o desenho e contar uma história que não tem nada a ver com o que está escrito. Mas, mesmo assim, a gente precisa entender que essa criança, ela está criando uma narrativa. Tem muitas questões de habilidades de leitura e escrita, de preditores, né, de leitura e de escrita ali, né? Além de criatividade, de memória e um monte de coisa. Então, quando a criança está lá olhando uma folha de um livro e ela está inventando uma história, isso é muito bom. Se a criança não faz isso, ou se a criança simplesmente recusa o livro, diz, não quero, não, olha a quantidade de letra, isso já é um indicador, tá? Outra coisa que é interessante é o que eu falei antes de repertório verbal. Então, quando a criança tem pouco repertório verbal, quando a criança tem um vocabulário menos rico, né, ela fala menos palavras, a gente precisa ficar de olho, tá? Outra coisa interessante é atentar-se a ordens, entender instruções simples. Então, se a criança fica não consegue entender toda a ordem, né? Simples, uma ordem simples. Pega o copo em cima da mesa. E aí a criança volta. É o que mesmo que eu tenho que pegar em cima da mesa? Ou onde é que está mesmo o copo? Né? Então, essa criança, a gente percebe que já existem aí uma dificuldade de organizar as ideias para transcrevê-las em comportamentos, em ações. Então, existe uma dificuldade aí, né? A questão de maturidade fonológica, né? Essa dificuldade de manejar os sons, a criança que troca muito os sons também das letras, é importante a gente monitorá-las, porque pode ser que lá na frente, essa troca que ela faz na fala seja feita também na escrita, na leitura e na escrita. Se atentar aos símbolos, em como essa criança escreve e se essa criança identifica os símbolos, se ela identifica as letras, se ela identifica os números, é muito importante. Quais letras e quais números? As letras e os números que são apresentados para ela, né, na educação infantil. A gente não cobra de forma formal que a criança aprenda, mas elas vão aprendendo. E aí é importante que, além de toda essa questão de linguagem, de processamento fonológico, de consciência fonológica, a criança também precisa identificar visualmente os símbolos. Então, os números e as letras, tá? Vocês querem colocar alguma coisa? Vamos seguindo. Tem uma coisa também importante que a gente precisa ficar atento, é sobre lateralidade, direita e esquerda. Com 4 anos, a criança já consegue meio que diferenciar. E aí, isso vai a criança vai adquirindo uma maturidade para distinguir certinho, né? Então, tanto de habilidades,
de pegar no lápis, né, de definir a lateralidade, quanto de identificar, né, se esse é a direita, se esse é a esquerda, primeiro dela e depois em outras pessoas. Em outras pessoas, a criança só consegue fazer isso por volta dos 7 anos. Mas antes disso, ela consegue identificar o que é a direita e o que é a esquerda dela. Se a criança tem dificuldade de lateralidade, a gente já é um sinal, já é um indicador importante. Outra coisa é o esquema corporal. Então, da criança, ela precisa entender, né, o esquema corporal dela. A criança precisa entender se existe, o que existe, onde está o nariz, onde está a boca, os membros e tudo mais, né? Então, o esquema corporal, a criança precisa saber nela, a criança precisa saber nos outros e depois, quando ela vai crescendo, ela precisa também desenhar isso, né? Ilustrar essa consciência no desenho. Então, o desenho vai ter um momento que o desenho da criança vai ter só uma bolinha. Depois vai ter, né? Então, existe uma construção. E as questões relacionadas ao esquema corporal também são interessantes. Por isso que a escola trabalha tanto lá na educação infantil. Cabeça, ombro, joelho e pé. A musiquinha lá. E trabalha os órgãos isolados. O que é visão, o que é audição. Lá desde cedo, para construir essa consciência de esquema corporal. Tá? Então, se a criança tem dificuldade aí, já é um indicador também precoce. Outra coisa são as questões relacionadas a tempo e espaço, né? Então, a criança muito novinha, ela vai ter dificuldade com a conjugação verbal, por exemplo, né? E isso é normal da construção de tempo e de espaço dessa criança. Mas a gente precisa entender que quando vai chegando numa idade, ela precisa entender o que é hoje, amanhã e ontem, por exemplo, né? É o mais básico de tudo. Ela não precisa saber que depois de amanhã é segunda-feira. Ou que o Papai Noel vem no Natal. Ou que o Coelhinho da Páscoa vem em determinado mês, né? Isso aí são coisas que a gente vai cobrando da criança com o passar do tempo. O dia dos meses, o nome dos meses, o nome dos dias, as datas, isso são coisas mais pra frente, né? De espaço e de tempo. Mas a criança precisa entender, ter essas noções de passado, futuro e presente, pelo menos com o hoje, ontem e amanhã, tá? Outra coisa interessante são as questões relacionadas à sequência e à ordem, né? Então, no começo, quando elas estão aprendendo, elas vão contar aleatório, 1, 5, 4, mas depois elas começam a fazer uma sequência. Se o seu filho já tem idade de entender e contar sequenciando numa musiquinha ou numa brincadeira, e ela não consegue fazer isso, seu filho, sua filha não consegue fazer isso, né, que ainda troca a ordem de algumas letras e de alguns números, é importante a gente ficar atento, né? Então, antes delas entrarem na alfabetização, elas já sabem muitas coisas, né? Então, antes do primeiro ano, tem muita coisa ali que elas já sabem, né? O alfabeto, as vogais, pelo menos. Então, tem criança que chega aqui com 6, 7 anos que ainda confunde as vogais, tanto quando olha ou quando escuta, né? E isso é um indicador bem importante. Então, quando a sua criança ela começar a fazer essa sequência, que a professora começa ensinando, né, os números, as letras isoladas, fazendo aquela contextualização, mas depois existe uma sequência que ela precisa seguir, né? E se ela não consegue seguir essa ordem, seguir essa sequência, é importante que a gente fique atento também, tá certo? Então, a psicopedagogia, ela avalia a relação entre o conteúdo acadêmico, né, de escolaridade, a aprendizagem e observa desenvolvimento e habilidades. Mas, antes disso, a gente precisa entender que a psicopedagogia, ela não é só remediativa, né? Ela não é só interventiva. A gente também faz um trabalho de prevenção. Quando a gente observa esses
indicadores precoces, a gente já começa a intervir. Então, na psicopedagogia preventiva, a gente vai avaliar desenvolvimento e habilidades preditoras, né? E aí a gente vai levar em consideração os riscos que a criança apresenta para estar, aqueles critérios lá de risco no desenvolvimento, de parto, de situações antecedentes familiares e tudo mais, né, gestacionais, e a gente precisa levar em consideração o ambiente que essa criança está e a estimulação que ela recebe, né? Então, é um trabalho de formiguinha. A gente vai observar os sinais, os indicadores precoces, mas a gente precisa também observar e se atentar a outras questões, porque o desenvolvimento da criança e a aprendizagem da criança está relacionada também com as oportunidades de estimulação, está ligada com, além das oportunidades de estimulação, com o ambiente que essa criança se encontra. Então, se essa criança está numa casa que não tem livro, que não tem brinquedo pedagógico, que só tem a TV e o tablet, as oportunidades são bem reduzidas, né? E ainda vai lá e assiste o que a criança assiste, não tem nada a ver com número, com letra, com nenhum tipo de estimulação das habilidades preditoras. O que vai acontecer? Vai acontecer déficits nessas habilidades, na aquisição dessas habilidades. Então, muitas vezes, essa questão, né, não está relacionada com um transtorno de aprendizagem, mas as dificuldades estão, né, são percebidas porque essa criança, ou foram instaladas porque essa criança não teve a oportunidade. Então, é importante a gente ficar atento a isso também. Outra coisa que eu esqueci sobre o grupo de risco é que crianças que em vulnerabilidade socioeconômica, né? Então é importante também, porque tem questões alimentares, de sono, que a gente precisa levar em consideração, né? Então lembra que eu falei da anemia? A anemia é um fator biológico, mas a questão socioeconômica, se a criança não é nutrida, né, a gente precisa de vitamina, o nosso cérebro precisa de vitaminas, de minerais e toda uma sequência de coisas que vêm através da alimentação, que são traduzidas na aprendizagem. Então, a gente precisa entender que se essa criança está em vulnerabilidade socioeconômica, se não tem oportunidades de alimentação, né, de uma alimentação nutritiva, pode ser que essa criança que tenha déficits nutricionais e tenha dificuldades de aprendizagem também. Então, é importante a gente se atentar para isso, que a criança que está em vulnerabilidade socioeconômica também está no grupo de risco para transtornos de aprendizagem. E outra coisa é a idade dos pais. Quanto maior a idade dos pais, mais risco de desenvolver transtorno de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem existem, né? E tem outra coisa também, que é a questão da escolarização da mãe. Porque na nossa sociedade ainda existe, né, a possibilidade da mãe cuidar, da mãe ser mais frequente nesse cuidado, né, desse cuidado ser mais intenso pela mãe. Então, a mãe que tem baixa escolaridade, ela estimula o filho de uma forma diferente, né? Então, um dos critérios de risco é também, né, de que a criança está em grupo de risco, é que também a gente presta atenção na escolaridade da mãe, tá certo? Então, a gente trabalha com os indicadores, né, precoces, a gente trabalha com psicopedagogia preventiva, a gente trabalha com pré-escolares, então não deixem para indicar avaliação psicopedagógica, não deixem para indicar intervenção psicopedagógica só depois que a criança for para a escola formal. Ou então, só depois que a dificuldade estiver instalada e o problema estiver gigante, que a bola de neve já esteja engolindo a criança e a família, né? A gente trabalha também com psicopedagogia preventiva. E como a gente trabalha isso? A gente trabalha observando desenvolvimento infantil, habilidades acadêmicas, potencialidades dessa criança e observando todas essas questões de risco e os indicadores precoces, né?
as habilidades preditoras para leitura e escrita. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver se eu vi alguma coisa, se eu passei alguma coisa aqui. Acho que não, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, o psicopedagogo é importante para estar nessa equipe, né? De monitoramento e avaliação do desenvolvimento. E quando a gente fala em transtorno de aprendizagem, em dificuldade de aprendizagem, o psicopedagogo é o profissional essencial nesse processo, tanto de investigação quanto de intervenção. Então, não esqueçam que a gente também trabalha com prevenção, que prevenir é melhor que remediar, tá certo? Não é preguiça, não é burrice e não é um monte de outras coisas, né? Não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com preguiça. Os transtornos de aprendizagem existem, são questões que abalam muito o emocional das crianças, e quanto mais a gente estende esse processo diagnóstico e quanto mais a gente deixa passar, a gente negligencia, as dificuldades aumentam e as questões atreladas, as questões emocionais, as questões de autoestima, né, da própria valorização da escola vão também se acentuando, tá? Nosso Café com Psico de hoje vai se encaminhando para o fim. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Vocês ficaram caladinhos por agora? Tava todo mundo participando. Ó, a Vanessa colocou. Até Nani, a vovó de João, está interessada. Muito bem, tem que botar todo mundo para assistir. Vocês querem comentar alguma coisa ou a gente já pode finalizar? Mari colocou, já queria mais, muito bom. Esse mês eu já tenho todos os temas das nossas lives, dos nossos encontros do Café com Psico. A gente tá trabalhando, né, nos ajustes para ficar melhor para todo mundo. E nos nossos primeiros encontros a gente teve muita sugestão de tema, então eu saí anotando tudo, e aí esse mês eu já tive a ousadia de escolher os temas do Café com Psico dos nossos próximos encontros. Ai, Karine, o print, chega! Eita, também tem uma coisa para indicar. Vamos fazer o print, depois eu tenho um livro para indicar para vocês que é bem interessante, é um livro mais técnico para profissional, mas vocês... Quem for mãe, quem for pai e se interessar também é interessante. Vamos lá, cadê o print? Foi? Me marquem para eu repostar todo mundo. Alessandra, ficamos anestesiadas com tanta informação boa. Ísia colocou muito esclarecedor. Elo colocou muito bom. Júcia, obrigada, meninas. Quem é profissional... tem esse livro aqui, Neuropsicologia com Pré-Escolares, Avaliação e Intervenção. É muito bom, é um livro bem científico, tem questões... Ele tem umas tabelinhas mostrando quais os instrumentos para os profissionais, né? Que a gente pode usar, tá vendo? Tá tudo riscadinho, que eu só estudo assim. Eu não tenho pena de livro, não. Eu saio riscando tudo, ó. Saio marcando, saio riscando a lápis. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. É bem interessante essa página, fala das questões, das relações, né, da memória, dos processos de codificação, decodificação, da questão do conhecimento lexical, sublexical, que aí é bem mais técnico e para os pais fica um pouquinho mais denso a leitura, né? Então, por isso que eu falei dos profissionais. Esse livro aqui, Neuropsicologia com Pré-Escolares, Avaliação e Intervenção, da Natália Martins Dias e Alessandra Gottuso Seabra. É um livro Seabra. É muito bom, muito bom. Quem tiver a oportunidade, comprem esse livro, porque a gente vê que a avaliação neuropsicológica, né, fala de neuropsicologia com pré-escolares, mas as questões neuropsicológicas, funções executivas e todas as outras coisas precisam
A gente que é psicopedagogo, a gente que é pedagogo, que trabalha com o desenvolvimento da leitura e da escrita, a gente precisa entender desses aspectos para poder avaliar e intervir as nossas crianças e os nossos adolescentes. Esse livro aqui é específico para pré-escolares. Então, tem questões relacionadas à aprendizagem, ao desenvolvimento, TEA, TDAH. Então, fica a dica aí. Posta a foto dele, né, Karine? Pronto, eu vou postar a foto dele depois. Pri colocou, obrigada Jussi por me transmitir todos esses conhecimentos. Luana, adorei. Ai, gente, muito bom. Eu amo estar aqui conversando com vocês. Eu espero que não tenha ficado muito chato e que os puxões de orelha não tenham doído tanto aí. Mas é isso, a gente vai conversando. O meu ponto. Ai, eu não aguento, minha gente. A minha ajuda universitária tá aqui dizendo que se você quer reassistir essa live, a gente vai estar disponibilizando no YouTube e no Spotify, depois, um pouquinho mais pra frente. Ele tá trabalhando nisso. E aí dá pra assistir acelerado, dá pra pausar, escrever, tá certo? A dinâmica ao vivo é diferente, né? Então, no Spotify e no YouTube já tem os 3 primeiros episódios do nosso Café com Psico e a gente vai colocando e alimentando depois ao longo dos dias, tá? A gente tá correndo, ele tá correndo pra colocar tudo, pra deixar tudo em dia e ficar tudo certinho, tá? Vou tentar essa semana disponibilizar o nosso cronograma dos próximos Café com Psico para vocês já ficarem atentas, para não perder nada. Tem 2 convidadas bem interessantes, já tô dando spoiler. E também falem comigo no direct, mandem sugestões. Essa semana foi bem atípica, foi bem corrida, então nem eu vim falar o tema ontem na minha correria, né? Mas a gente vai conversando, me falem lá no direct, me mandem os feedbacks. Quem tirou print, me marca que eu reposto. É muito bom ter vocês aqui, né? Saber que tem gente interessada em aprender. Sábado, 8 horas da manhã, a pessoa que tá aqui comigo é a pessoa que está comprometida em aprender, né? E eu valorizo muito isso de vocês. Gente, muito, muito, muito obrigada. Raquel colocou aqui, tava em terapia, irei voltar, não tenho como assistir todo esse horário. Eu sei que é um horário ruim, Raquel, e aí por isso que a gente pensou nas outras plataformas, tá? E também porque eu falo demais, e às vezes a gente fica, né, falando devagar pra todo mundo entender. Eu sou uma pessoa que gosta de assistir no 2.0, então eu boto lá, aprendi com o digníssimo aqui, que antes eu ficava agoniada, agora eu só assisto assim. E aí, quando eu tenho aula gravada, por exemplo, compro algum curso que tem aula gravada, eu assisto no 2.0, que é uma forma também de eu me concentrar. Porque se eu desvio, eu perco, porque foi muito rápido, né? Então, uma forma de a gente acelerar e otimizar o nosso tempo, escutando, né, coisas que a gente pode fazer outras coisas enquanto a gente aprende. E foi o que a gente pensou para colocar no YouTube e no Spotify, tá bom? Então, tá por lá, Raquel. Raquel, sigo você é demais. Ai, obrigada! Bom dia para quem tá chegando. Nós já estamos terminando o nosso Café com Psico. Ele tá me ensinando a ser blogueira. O link do Spotify, do YouTube, estão na bio do meu Instagram, certo? Então vão lá, conferir quem quiser ver depois. Já tem lá os botõezinhos separados de cada um, qual a plataforma você vai escolher. Quem for pro YouTube, se inscreva, deixa o like, deixa um comentário, ative o sininho. E todas essas coisas que as pessoas pedem para fazer, né? Ajudem também a outras pessoas a encontrarem os nossos conteúdos, o que a gente debate por aqui, porque a gente aqui o nosso objetivo é crescer e contribuir. Então você também pode contribuir com para o desenvolvimento de outras pessoas, né? Você já teve o seu momento de conhecimento e espalhe o conhecimento também, isso é muito importante.
crescer e contribuir, hashtag eu valorizo a psicopedagogia. Quem quiser botar essa hashtag, é uma hashtag que eu criei antes da gente pensar no Café com Psico, né? E foi uma das coisas que me fez pensar nesse projeto, porque a gente precisa divulgar o nosso trabalho, tá bom? Um cheiro, até sábado que vem, vocês podem ir no direct, vocês me encontram nos stories, eu vou gravando um pouquinho, botando um pouquinho de cada coisa durante a semana, certo? E é isso, bom sábado, até o próximo!